Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema de hoje será o procedimento comum. Este vídeo será útil principalmente para aqueles que estudaram direito processual civil a partir do Código de 1973, do Código Revogado, mas creio que também será útil para aqueles que iniciam o estudo da matéria. Trata-se de uma visão bastante abrangente, pontuando os principais atos desse procedimento. Espero que vocês gostem. Esse vídeo foi pensado para você que estudou o direito processual civil a partir do Código de 1973. Então você aprendeu que, conforme o revogado artigo 272, o procedimento comum se dividia em ordinário e sumário. Veja, o novo Código não faz mais essa divisão. Agora é previsto apenas o procedimento comum, que tem peculiaridades do revogado procedimento ordinário e do revogado procedimento sumário. Ele, na verdade, faz uma junção de ambos. Lembrando que, ao falarmos de procedimento comum, nós estamos falando de processo de conhecimento. Ou seja, estamos falando daquela situação em que se pretende o reconhecimento de um direito. Daí a necessidade de o juiz efetuar uma cognição exauriente, ou seja, de ele fazer uma análise aprofundada da questão meritória, analisar os argumentos do autor, os argumentos do réu, as provas que serão produzidas. Então, a respeito disso, é interessante a obra de Kazuo Watanabe, que fala dos planos vertical e horizontal com relação à cognição. Então, vamos verificar aqui, lembrando que esse é um panorama geral que visa mostrar as principais modificações. Então, nós vamos dar um panorama geral. Isso aqui é de forma bastante simplificada que eu estou traçando essa sequência ordenada de atos, desprezando, obviamente, maiores complexidades, como, por exemplo, uma eventual intervenção de terceiros, por exemplo, que poderia tornar a relação bem mais complexa, Mas de modo bem simples. Vejamos que tudo vai se iniciar com a petição inicial. Então, se você estudou essa matéria a partir do Código de 73, você ouviu os artigos 282, 283, o 284 com relação à emenda. Então, agora a petição inicial, veja ali a partir do 319. Então, você vai perceber algumas diferenças. Por exemplo, o Código não exige mais o pedido de citação. Em compensação, o autor agora deve indicar na petição inicial se tem ou não a intenção de tentar resolver a questão via conciliação ou via mediação. Na opinião de Luiz Guilherme Marinoni, se o autor deixar de especificar na petição inicial se pretende ou não resolver a questão, tentar resolver através da conciliação ou da mediação, segundo Marinoni, não seria o caso de emenda, porque para ele o silêncio do autor, neste caso, deveria presumir que ele não tem nada a opor à tentativa de conciliar ou mediar. Bem, se tiver alguma falha na petição inicial, não deve, de modo algum, o juiz simplesmente indeferir a petição inicial. Não. O que o Código determina agora, no artigo 321, consagrando o entendimento doutrinário que já existia a respeito da matéria, ao interpretar o revogado 284, o entendimento que prevalece agora é de que, havendo qualquer falha na inicial, qualquer vício sanável, o juiz deve dar oportunidade para o autor corrigir esse vício, emendar a inicial. Então, percebam que a emenda da inicial, consagrada agora expressamente no Código, no artigo 321, como direito do autor. E veja, não pode mais ser determinado simplesmente, intime-se o autor para emendar a inicial. Não. O 321 determina agora que o juiz, nesse caso, deve dizer com clareza, especificar com muita clareza aquilo que ele pretende que seja corrigido. Então, se ele entende que a inicial deve ser emendada, ele não só deve dar essa oportunidade ao autor, como deve dizer também aquilo que deve ser corrigido. Exemplo, intime-se o autor para indicar o valor da causa, por exemplo. Então, notem que, não realizada essa emenda inicial, conforme o parágrafo único do 321, aí sim deve haver um indeferimento da petição inicial. Então, esse é um dos motivos para o indeferimento inicial, matéria que é tratada aqui agora no 330. Você deve ter estudado pelo revogado 295.
Lembrando que o indeferimento da petição inicial leva à extinção do processo sem resolução de mérito. Então veja quão prematura pode ser a sentença. A ação não foi proposta e já pode haver, né, claro, dada e tentada essa possibilidade de emenda, enfim, tentada essa, sempre que possível, o julgamento de mérito. Vocês vão perceber que o novo código traz uma primazia do julgamento do mérito, isso está bem claro em vários dispositivos, dentre eles o artigo 4º, o artigo 6º, o 352, dentre outros. Mas pode ainda a petição inicial ser indeferida. E isso é tratado no 330, que inclusive traz mais uma hipótese de inépcia da petição inicial. O 330 agora determina que causas que tenham por objeto contratos, por exemplo, contrato de financiamento, em que o autor não está controvertendo a totalidade do contrato, ele tem que especificar qual a parte que é o objeto da controvérsia, e se houver, por exemplo, parcelas que ele deve pagar mensalmente, parcelas vencendas, ele deve continuar pagando a parte em controvérsia. Então, vocês não se preocupem que nós teremos vídeos específicos para tratar de cada um desses temas. Eu estou apenas aqui tentando traçar, para quem estudou pelo Código de 73, um panorama geral do procedimento comum previsto no novo Código. Okay? Bem, também pode o autor, ou melhor dizendo, o juiz, né? Também pode o juiz agora, mesmo antes de haver a citação, ele pode julgar improcedente o pedido do autor. Então, isso agora é previsto no artigo 332. Você que estudou processo civil pelo Código de 73, essa situação se assemelha ao revogado 285A. Se assemelha, mas ela vai muito além. Então, o juiz agora pode rejeitar liminarmente o pedido do autor. E, com relação a isso, não haverá nenhuma violação ao contraditório pela defesa, porque isso só se aplica para improcedência. Então, perceba que não haverá nenhum prejuízo ao réu. Então, vocês notarão pela redação do 332 que há uma grande força vinculante dos precedentes. Vocês vão ver que agora os tribunais poderão ter súmulas também, e se o pedido contrariar uma dessas súmulas é motivo para a improcedência liminar do pedido, né? E lembrando que aqui a sentença é definitiva, aqui o juiz julga o mérito. Então vejam duas hipóteses em que a sentença pode sair muito cedo, né? Uma indeferindo a petição inicial e assim extinguindo o processo sem resolução de mérito, outra hipótese, julgando liminarmente improcedente o pedido do autor. Tudo isso sem citar o réu. Bem, mas não sendo o caso de indeferimento, não seja o caso de improcedência liminar do pedido, vai haver a citação. Então, com relação à citação, vejam ali a partir do artigo 238 do novo Código, né? No de 73 era a partir do 213. Vocês vão perceber que agora há um destaque maior para a citação por meio eletrônico. Inclusive, já expirou o prazo dado às pessoas jurídicas para se cadastrarem, junto aos órgãos do Poder Judiciário para receberem citação por meio eletrônico. Não se preocupem, no futuro falaremos melhor deste tema. Bem, partindo da premissa de que você estudou pelo Código de 73, você estava acostumado com a citação sendo um ato do processo que dava ao réu a oportunidade para ele se defender. Então, realizada a citação no procedimento como rito ordinário, se iniciaria o prazo para a resposta, normalmente de 15 dias. E, se fosse sumário, ele seria citado para comparecer a uma audiência, na qual, não havendo acordo, ele já deveria se defender. Então, isso mudou. Agora, ele é citado para comparecer a uma audiência preliminar de conciliação ou mediação. Mediação que nem havia previsão sobre mediação no Código Revogado. Então, vejam isso a partir do artigo, ou melhor dizendo, no artigo 334. Lembrando que, com relação à conciliação e mediação, também é importante analisar, dentre outros dispositivos, os artigos 165 e seguintes. Eles traçam a diferenciação entre conciliação e mediação. Eu, inclusive, já postei um vídeo sobre meios de resolução de conflitos. A conciliação e mediação são meios autocompositivos. Então, o réu agora é citado para comparecer a essa audiência. Não havendo acordo, se inicia o prazo para ele se manifestar, normalmente para ele se defender. Lembrando ainda que o réu pode, até 10 dias antes da audiência, comunicar o seu desinteresse em conciliar ou mediar. E aí já vai se iniciar o prazo dele para a defesa. Bem, a contestação, que seria a defesa propriamente dita, ou a reconversão, que na verdade seria um contra-ataque, aqui o réu se faz autor, o réu pede alguma providência contrária ao autor,
não são mais feitas em peças apartadas. Agora, aqui a partir do 335, vocês vão notar que o novo código é bem menos rigoroso nessa questão formal, como era o código de 73. O código de 73 determinava que a contestação era uma peça, a reconvenção era outra peça apartada, uma impugnação ao valor da causa era outra peça, uma exceção de incompetência era outra peça. Se o réu quisesse impugnar uma eventual concessão do benefício da justiça gratuita, era outra peça. Então, agora, tudo isso vai ser numa única petição, numa única peça. Né? Veja, inclusive, ali o 337, que trata das matérias que podem ser alegadas em preliminar. A única peça que ainda vai ser feita apartada é uma eventual exceção de incompetência, uma exceção de suspeição com relação ao juiz ou uma exceção de impedimento. Essa ainda tem que ser em peça apartada, porque se o juiz não reconhecer o motivo do impedimento ou da suspeição, ele vai ter que remeter esses autos à instância superior. Mas fora isso, é uma peça só para alegar todas essas matérias. Tá? Bem, fim do prazo para o réu se defender, com ou sem essa defesa, ou essa reconvenção, enfim, essas manifestações do réu, o juiz deverá adotar uma das providências preliminares, conforme o artigo 347. E aqui uma ressalva para um vício que a gente verifica na prática forense. Aliás, muito criticado na obra de Vicente Greco Filho. Eu confesso que não vi a obra do Vicente Greco Filho ainda atualizada de acordo com o novo código. Mas mesmo nas obras em que ele analisa o código de 73, Vicente Greco Filho desce duras críticas a esse vício da prática forense de haver réplica em tudo que é procedimento. O que seria a réplica? A réplica seria a oportunidade dada aqui, seria uma das providências preliminares adotadas pelo juiz, dando ao autor a possibilidade de se manifestar sobre os argumentos trazidos aos autos pelo réu. Só que isso não deve acontecer sempre. Imagine que na contestação, o réu ele apenas rebateu os argumentos articulados pelo autor na petição inicial. Ou seja, ele não trouxe nenhum fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse caso, não há necessidade de réplica. Não há. Mas na prática é impressionante como existem casos de réplica sem a menor necessidade. E isso viola a isonomia, isso viola o contraditório, porque acaba que o autor tem duas oportunidades para falar sobre o mesmo assunto e o réu só uma. Então, na verdade, a réplica foi pensada para a situação de o réu trazer aos autos um argumento sobre o qual o autor ainda não teve a oportunidade de se manifestar. Então, essa seria uma das providências. Se houver reconvenção, por óbvio, vai ter que abrir prazo para o autor se defender. Então, também seria uma outra providência preliminar. E, bem, uma outra providência interessante diz respeito à abertura de prazo para a manifestação do Ministério Público, naquelas situações específicas em que há necessidade de intervenção do Ministério Público, não mais como mero fiscal da lei, mas como fiscal do ordenamento jurídico, da ordem jurídica. Vai verificar o juiz também se houve revelia, não tendo o réu apresentado defesa, vai haver revelia, mas nem sempre haverá pena de confissão quanto à matéria de fato. Vejam a respeito disso o artigo 345. Então, numa situação como essas, o juiz deverá determinar que o autor especifique as provas que pretende produzir. Bem, então vejam que, a depender da providência preliminar adotada, pode haver uma, digamos assim, uma extensão da fase postulatória. Mas, fim do prazo da réplica, por exemplo, apresentado ou não a réplica, vai se iniciar a nova fase, a fase seguinte, que seria a fase de saneamento e organização do processo, a fase ordinatória, como uns preferem chamar. Então, a respeito disso, eu já postei um vídeo sobre saneamento e organização do processo, eu remeto vocês a ele. Bem, se o juiz verificar a necessidade de produção de provas em audiência, ele vai designar a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Então, veja que, encerrado o saneamento e organização do processo, se inicia a fase instrutória. Então, é nessa audiência que serão produzidas as provas orais, depoimento pessoal, oitiva de testemunhas. Se foi deferida uma prova pericial e houver necessidade de ouvir os peritos, ou o perito, se for só uma perícia de menor complexidade, então eles também podem ser intimados para comparecer a essa audiência. Essa audiência é de instrução e julgamento. Então, a respeito dela, vejam ali a partir do artigo 358. A grande novidade está no novo código, no artigo, deixe-me conferir, por favor,
mas eu acredito que seja o artigo 459. Vejamos. Sim, vejam que é o artigo 459. Essa é a grande novidade. Vejam que o artigo 459, ele tira aquele rigorismo da formalidade que tinha o Código de 73. Por quê? Porque, de acordo com o Código de 73, as perguntas, né, realizadas lá em audiência de instrução e julgamento, elas não eram feitas diretamente à testemunha, como determina agora o 459. As perguntas eram feitas antigamente ao juiz. E o juiz repetia aquelas perguntas que ele achasse pertinentes e relevantes para a testemunha. Então havia essa formalidade no Código revogado, agora não mais. Agora as perguntas são feitas diretamente à testemunha, lembrando, claro, que o juiz tem o poder de dizer quais dessas questões devem ou não ser respondidas. Também tem as partes, a prerrogativa, deixa eu conferir com vocês, eu acho que é o 367, se não me falha a memória, mas vamos conferir. Tem a parte, a prerrogativa de ouvir, aqui exatamente, no 367, no seu parágrafo 6º. Isso também é uma novidade. Então vejam que a parte agora tem o direito de gravar a audiência. E veja, isso ela pode fazer independentemente de autorização judicial. É o que determina o parágrafo 6º do artigo 367. Obviamente que por uma questão de ética é conveniente avisar, né? Excelência, pela ordem, o autor vai usar a prerrogativa do artigo 367, parágrafo 6º, e vai gravar a audiência. Não precisa mais de autorização judicial para isso, ok? Muito bem. A audiência de instrução e julgamento, como o nome sugere, foi pensada para acolher a prova oral e também para que houvesse julgamento. Lamentavelmente, na prática, é muito raro. Veja, eu completei 20 anos de advocacia e poucas vezes poucas vezes, uma sentença ser proferida em audiência. Então, acaba que a audiência de instrução e julgamento virou audiência só de instrução. O julgamento acaba geralmente vindo depois, o que é uma pena, né? O ideal seria que a sentença fosse proferida nessa oportunidade. Bem, mas geralmente a sentença vem, e aí a fase decisória, né, vem ao final, deveria ser na audiência, na prática normalmente não é, tomara que isso mude. E sobre a sentença, nós teremos um vídeo específico sobre isso dentro em breve, mas já deem uma olhada, por favor, no parágrafo 1º do 203, né, que equivale ao revogado 62, né, houve uma modificação no conceito de sentença, agora destacada a sua finalidade de pôr fim à fase cognitiva, né, de pôr fim ao processo de conhecimento. O revogado 267 equivale agora ao 485, são as hipóteses de sentença terminativa, que não julgam o mérito. O revogado 269 agora equivale, né, ao 487, que trata da sentença definitiva, que julga o mérito. E muita atenção ao 489. O 489, aqui, vejam, no 301, parágrafo 1º, a sentença é tratada em seu sentido estrito, como pronunciamento do juiz, né, da decisão preferida em primeira instância. O 489 a sentença é tratada em seu sentido amplo, no seu sentido lato, né, sobretudo no parágrafo 1º, porque as determinações dos elementos, sobretudo com relação aos elementos essenciais da sentença, elas também se aplicam ao acordo, elas também se aplicam às decisões interlocutórias. Então vocês vão notar que o parágrafo 1º do 489 agora é muito mais criterioso na questão da fundamentação da sentença. Ele diz em vários momentos quando não se considera fundamentada a decisão. Não se preocupe que a respeito disso nós falaremos no futuro. Então, eu volto a dizer, isso é um panorama geral do novo procedimento comum, né, previsto aí no novo Código de Processo Civil. Serve sobretudo para quem estudou o direito processual civil a partir do Código de 73, para visualizar as principais novidades. Lembrando novamente que aqui foi bem simplificado o procedimento, evitando maiores tumultos procedimentais, como haveria se houvesse uma intervenção de terceiro. Assunto que também falaremos no futuro, dando destaque à figura do amicus curiae, agora prevista expressamente como modalidade de intervenção de terceiro, e também do procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, também prevista no Código agora na parte em que trata da intervenção de terceiros. Lembrando ainda que oposição não consta mais como intervenção de terceiro, agora está na parte de procedimentos especiais, e também não fala mais o Código na parte de intervenção de terceiros de nomeação e autoria. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima. Então, o que vocês acharam?
Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seus comentários, indiquem dúvidas, questionamentos, assuntos que vocês gostariam que fossem tratados com maior profundidade. Terei prazer em tentar esclarecer todos os questionamentos que me forem dirigidos. Até a próxima.